lugar, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com amigos como vocês e tendo um encontro tão agradável como esse, porque mais do que uma palestra, esse é um encontro agradável e eu quero fazer um bate-papo mais do que uma palestra com vocês. Eu não sabia exatamente, estava dizendo a Marcos aqui, que eu não sabia exatamente se vocês queriam uma palestra. Ele disse, não, vamos um bate-papo. Então, é um bate-papo mesmo, eu não trouxe PowerPoint, eu não trouxe nada, para conversar um pouquinho com vocês sobre minha experiência de vida, um pouquinho sobre as minhas diversas, digamos assim, atividades e um pouco como eu cheguei a elas. A primeira coisa que eu queria falar é que eu estou um pouco preocupado com essa apresentação aqui do nosso amigo, como é seu nome? Moisés. De Moisés. Eu estou um pouco preocupado e acho que minha mulher vai ficar mais preocupada ainda, porque eu uso aliança do dedo mindinho. Então, quando eu contar essa história aqui, sou casado há 33 anos, vai ser mas de qualquer forma, eu gostei porque tenho 2 filhas e eu acho que eu não me separo muito delas, mas foi muito interessante porque me dá a oportunidade já de dizer um pouco a vocês, né? Tenho 2 filhas, uma delas fez economia, o que me deu também muita satisfação, e a outra trabalha comigo, num portal que eu criei, chamado Bahia Econômica, e que terminei hoje, estou me dedicando muito a isso. Mas eu queria começar do começo, porque é muito interessante, uma coisa que eu falo muito, eu não gosto das pessoas, não é que eu não gosto, eu não acredito muito nas pessoas que se fixam unicamente numa coisa. Porque quando você se fixa unicamente numa coisa, você pode até conhecer muito daquela coisa, mas você fica muito limitado. Eu gosto da pessoa que transita por várias áreas. Eu acho interessante, como eu estava conversando com o Marcos, vejo que ele transita por várias áreas. O sistema que ele me apresentou é um sistema que transita por várias áreas. E eu gosto dessa ideia de ser um profissional que transita por várias áreas. Eu digo muito aos meus alunos e às pessoas que trabalham comigo, que acabou aquele tempo da especialização numa única coisinha. Antigamente você dizia assim, eu vou me especializar numa coisinha desse tamanho, sou especialista só naquilo. Esse tempo acabou. Hoje você precisa ser um profissional que você possa transitar de uma área para outra, que você possa sair, por exemplo, de uma área e passar para outra e não se perder. Eu não gosto eu tenho muito medo do especialista só naquela coisinha, que quando vai, por exemplo, olhar o seu olho ou olhar a sua garganta, ele só olha a garganta, ele não vê que ali tem um todo. Então, a minha vida foi um pouco essa, foi transitar em várias áreas. E muita gente me pergunta assim, mas Lavena, você é economista, é escritor, membro da Academia de Letras, com muito orgulho, você é professor da universidade, escreve em jornal, sou jornalista registrado. O que é que une tudo isso? Afinal de contas, não é muita coisa. Na verdade, tem um elo de ligação nisso e tem um processo de vida. O elo de ligação de tudo isso, eu não posso deixar de dizer, é uma coisa que é o que eu mais gosto, que é a palavra. Se vocês me perguntarem o que é que mais me interessa na vida, é a palavra, o gosto pela palavra. Eu tenho desde pequeno o gosto pela palavra. E se vocês perceberem, todas essas atividades que eu faço, seja como escritor, seja como jornalista, seja como professor, é o uso da palavra. Seja a palavra oral, seja a palavra escrita, seja a palavra no sentido de comunicar. Então, a palavra é o elo de todas as minhas atividades. Mas na verdade não é assim, quer dizer, não é de repente que você vai construindo a vida ao longo do tempo. Eu me lembro uma coisa que foi muito engraçada, eu tinha um padrinho, tinha um padrinho que morreu, né? E ele era médico, era até um bom médico. E ele invocou desde bem, queria que eu fosse médico. Mas eu não gostava da medicina, quer dizer, eu não tenho muita paciência, nem paciência, nem tenho muita abnegação, porque eu acho que o médico tem que ser uma pessoa muito abnegada. E além disso não gostava de ver sangue, eu já me adaptei mais, não gostava de ver sangue, mas esse padrinho me fez uma condenação. Ele antes de morrer, ele tirou um anel e me deu, e disse assim, você tem que ser médico. Olha, é difícil você. Resultado, quase que eu viro médico, e ainda bem para os meus pacientes que eu não virei médico, que eu não seria um bom médico. Mas não foi apenas que ele deixou o anel e
você viu a conta bancária, você virou economista dele? Não, curiosamente não. É que na verdade ele gostava muito de mim, ele queria que eu seguisse como tem muito, mas na verdade eu tentei a primeira vez, eu vou tentar fazer a vontade dele, fiz o vestibular e felizmente eu perdi o vestibular com eles. Felizmente eu perdi. Mas eu não sabia exatamente qual era a minha vocação. Eu sabia que eu gostava de escrever. Isso aí desde o ginásio de São Bento, quando eu tinha um professor de português muito bom, que eu sempre gostei, mas eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. E eu me lembro que eu entrei na escola de economia e comecei a estudar economia. E o que eu descobri na escola de economia é uma coisa interessantíssima, uma coisa que não existe mais hoje. É que os economistas antigos, quando se estudava economia política, usavam a palavra, e usavam muito. Se você pegar o Capital de Karl Marx cita a todo momento William Shakespeare, cita a todo momento Balzac. O livro de Karl Marx é uma biblioteca de citações. É o Capital, né? É o Capital. E Marx é uma figura interessantíssima. Marx, para vocês terem uma ideia, ele levava os filhos dele para o parque e elas recitavam William Shakespeare, elas recitavam os grandes pensadores. E outros economistas escreviam muito bem, Keynes, dezenas de outros. E aí eu comecei, estudando economia, a ver que o que eu gostava mesmo era de escrever, mais do que economia. Hoje, se algum de vocês me disser assim, qual é o que você mais vai fazer, é escrever. Não é economia, é escrever. Aliás, essa semana saiu na opinião do leitor, não sei se vocês viram, um cidadão que fez um comentário, até assim, mas que me deixou ao mesmo tempo, esse cara acertou, que ele fez um comentário dizendo assim, eu escrevi uma crônica chamada O Telescópio de Schopenhauer, e ele mandou uma notinha para trás dizendo assim, depois de ler a crônica O Telescópio de Schopenhauer, tive certeza, gosto mais do Avena escritor do que o Avena economista. Está escrito lá, ele botou na... Eu também gosto mais do Avena escritor do que o Avena economista, porque a economia é uma ciência muito árida. Então, um pouco, como eu disse a vocês, foi a palavra, mas a coisa não veio assim tão rápido. Nada vem tão rápido na vida. Você vai aos poucos percebendo qual é o seu caminho. Alguns têm a felicidade de saber isso desde o início. Nem todos, né? A vida é muito, ela é muito variada. Então, primeiro, a minha experiência na faculdade de economia só fez confirmar o que eu já sabia, que eu gostava de escrever e que eu só gostava de ler os livros de economia dos bons escritores. Quando me vinha muita matemática, exageradamente, eu não gostava. Porque desde muito jovem eu gostava de ler. Meu pai tinha uma biblioteca, meu pai era um homem curioso. Ele tinha uma biblioteca que ele comprava livro e não lia. Ele ia guardando os livros. Quem foi ler os livros dele fui eu. Eu abri coleções que ele tinha comprado 30, 40 anos antes. Eu não sei se você, aqui só tem gente jovem, mas ele tinha uma coleção chamada Os Clássicos Jackson. Fui eu que abri a coleção, e aí li Vieira, li Shakespeare, então desde muito jovem eu gostava disso. E ele me dizia sempre, hoje eu devo ter, já nem sei o que eu faço com isso, vou pedir ao apoio do XTR para me ajudar, e hoje tenho mais de 5 mil livros. Eu não sei onde eu boto o livro, eu vou doar uma parte, mas eu tenho 5 mil livros já, grande parte, uma boa parte da biblioteca. Meu pai é uma boa parte da minha própria biblioteca. Mas o fato é que eu primeiro fiz economia. E a minha primeira experiência não foi como escritor, eu sou um escritor tardio. Eu não comecei escrevendo cedo. A minha primeira experiência foi com o setor público. Porque eu, como eu precisava ganhar dinheiro, precisava sobreviver, fui estagiário da Secretaria do Planejamento. Entrei na Secretaria do Planejamento muito jovem e fui estagiário da Secretaria. Foi quando eu primeiro, ainda como economista, mas querendo a prática, eu queria ao mesmo tempo a prática e a teoria, e aí entrei como estagiário da faculdade ou da Secretaria do Planejamento. Nossa, você foi de estagiário a secretário? Esse é um dos orgulhos que eu tenho, porque eu fui estagiário, depois fui contratado como técnico, depois fui gerente, depois fui assessor, depois fui presidente da Fundação Centro de Projetos e Estudos do governo Valdir Pires. Aliás, não foi nem Valdir que me convidou, quem me convidou foi o Dr. Rômulo Almeida. Rômulo Almeida me disse, você é a pessoa ideal
para recompor a Fundação CPE que eu criei. Fui presidente da Fundação CPE, fui diretor do Centro de Projetos e Estudos, e quando o governador Paulo Souto me escolheu para ser secretário de Estado, foi um coroamento de uma carreira no Estado. Eu digo sempre que alguém me disser que minha escolha foi política, eu digo, político é tudo, mas foi coroamento de uma carreira na Secretaria de Planejamento. Da minha posse, Marco, toda a secretaria estava presente e não teve uma pessoa na secretaria que dissesse assim, esse cara veio de fora e pousou aqui. Eu conhecia tudo na Secretaria de Planejamento, conheço até hoje, conheço tudo na Secretaria, eu fiz toda a minha história na Secretaria de Planejamento. Eu fui diretor da CPE, que era o segundo órgão mais importante do planejamento, com 27 anos. E conhecia, eu sabia, quer dizer, para mim foi muito fácil ser secretário, porque eu tinha o traquejo nessa coisa, entendeu? Então o setor público sempre foi para mim uma coisa interessante. E sempre foi interessante no sentido de, eu não gostava muito do setor, no início eu não gostava muito do setor privado, eu tive uma experiência no setor privado que me traumatizou um pouco, que eu vou contar para vocês aqui rapidamente. O problema é o seguinte, eu era estagiário na CEPLAN, mas a Pasquim Petroquímica me convidou para ser estagiário, ganhando 5 vezes mais. E era meu último semestre. E aí eu não resisti, eu precisava de dinheiro para sobreviver, eu fui para a Pasquim. Mas quando cheguei para a Pasquim, eu não sei se vocês sabem, hoje ela é Betacrio. A Pasquim era de um cidadão chamado Max Pasquim, que era um empresário, mas desses empresários que buscava muito dinheiro do governo. E eu me lembro que a Pasquim tinha um problema, ela trabalhava com ácido sulfúrico, e tinha um problema grave no transporte do ácido sulfúrico. E eu me lembro que eu fazia lá, eu não gostava muito, mas trabalhava lá e tal. Aí um dia ele disse assim, você vai apresentar um projeto para melhorar o transporte do ácido sulfúrico. Porque o ácido sulfúrico, não sei se vocês sabem, quando saía dos navios, não sei se tem alguém aqui da área petroquímica, não sei se você conheceu a Betacrio. Você trabalhou lá? Então tinha um problema. Era Acridor, né? Não, ela hoje é Betacrio. Sim, mas ela não tinha relação. Em Candeias. Ela não tinha relação com a Acridor. Tinha também. E aí eu comecei a me aborrecer um pouco, porque tinha um problema de transporte, e eu dizia, olha, vocês precisam melhorar isso aqui, porque às vezes vazava e atingia os operários. E ele me dizia o seguinte, eu lhe garanto que isso é uma preocupação nossa, mas eu ainda não posso fazer. E eu ficava pensando comigo mesmo, engraçado, quer dizer, a vida das pessoas pode esperar. Eu achava que o setor privado, hoje eu já não acho tanto, porque eu acho que hoje os empresários hoje têm uma outra visão. Mas aquilo me fazia sentir o seguinte, quer dizer que é só focado em uma pessoa, e era muito focado no Max, ele era muito. Aí resultado, preferi reduzir metade do meu salário e voltar para a Secretaria de Planejamento. E voltei com metade do salário para a Secretaria de Planejamento. E fiquei lá e fiz toda a minha carreira lá. Mas, como eu digo a vocês, eu tenho uma capacidade de transitar em várias áreas. Então, nesse ínterim, ainda nunca tinha feito o que eu mais gosto de fazer, que é escrever. Claro, eu já escrevi algumas coisas, mas a minha crítica dizia que ainda não era boa. Nesse ínterim, me tornei professor da universidade, entrei no concurso e sou professor até hoje. Gosto muito da atividade de professor e é difícil tanto eu gosto de ser professor, como gosto de ser funcionário público. Ser funcionário público, para mim, hoje em dia, antigamente a gente era chamado de Barnabé. Silvio se lembra disso, né? Mas ser funcionário público sempre me deu a sensação de que o meu trabalho era para todos. E eu sempre me via assim, até como secretário de Estado. Como secretário de Estado, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho uma satisfação, e vocês vão me perdoar porque eu vou falar muitas coisas assim ao mesmo tempo, viu? Eu faço muita digressão, mas eu tive a satisfação de, em 4 anos como secretário, eu ter feito uma série de coisas que me agradaram muito. Uma delas foi ter trazido para o Estado da Bahia, eu consegui de recursos cerca de 800 milhões de dólares de negociação. Né? Recursos que hoje o governo está usando. Se vocês forem hoje na CAR, todos os programas da CAR, Terra de Valor, quem negociou fui eu como secretário de Estado. Eu consegui trazer, eu negociei a FOR, o final da FOR, eu negociei dezenas de projetos. Então a sensação que me dava é que isso melhorava a Bahia. Sofri um pouco com isso, eu estava contando aqui
quando eu cheguei, que eu nunca me esqueço que, negociando para o Estado, eu estava 11 de setembro de 2001, eu estava em Washington. Meu voo saía às 3 horas da tarde, estava negociando para o Estado. Meu voo saía às 3 horas da tarde, numa terça-feira, dia 11 de setembro, eu acordei todo satisfeito, tinha passado 2 semanas, uma semana em Costa Rica, vendo um projeto semelhante ao Bolsa Família, e uma semana, 4 dias em Nova York e 4 dias em Washington, negociando recursos. Daqui a pouco, quando vou pegar o meu avião, de manhã, arrumo as malas todas, daqui a pouco um amigo meu disse, olha, atacaram os Estados Unidos. Eu digo, como atacaram os Estados Unidos? O 11 de setembro foi o ataque às torres e o ataque ao Pentágono. Resultado, eu não pude voltar para casa. Eu fiquei 10 dias nos Estados Unidos, sem poder voltar, porque Washington foi fechado. Foi fechado, completamente fechado. Eu me lembro que eu ia para o aeroporto, e a menina disse, olha, se eu fosse você, eu não vinha agora tão cedo. Então eu passei 10 dias, aí o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Vocês não podem imaginar, eu continuava trabalhando para o Estado. Aí eu ia do Banco Mundial, eu bolava projeto, como eu não podia voltar para casa, entendeu? Eu ficava no Banco Mundial, o pessoal do Banco Mundial me deu uma sala, e eles já sabiam que eu ia todo dia de manhã para lá, e eu fiquei bolei 2 projetos, junto com uma série de escolores, uma série de pessoas, são meus amigos até hoje. Comecei a trabalhar no Banco Mundial, alguém já brincava e já dizia assim, você já pode ir ficando por aqui, entendeu? Até que 10 dias depois eu consegui embarcar para Miami para voltar, porque o Washington o aeroporto de Washington ficou fechado por 8 dias, e nos 2 dias seguintes era tanta gente que eu não conseguiria. Era um clima nas empresas. 30 segundos. Isso podia ser uma. Os Estados Unidos é um país muito interessante. Eu digo sempre o seguinte, Nova York é uma cidade diferente de todas as que eu já vi, porque Nova York não é Estados Unidos. Nova York é a cidade cosmopolita do mundo. Mas Washington não, Washington é a cara dos Estados Unidos. Então o que você vê, a primeira reação foi, eu contava para ela, bandeiras por toda parte, eu nunca vi tanta bandeira. No dia seguinte, na quarta-feira, Washington apareceu cheia de bandeiras dos Estados Unidos. Foi a reação imediata deles a um ataque. Eu fiquei impressionado, porque toda casa, parecia jogo do Brasil, da Copa, toda casa descia uma bandeira dos Estados Unidos. Essa foi a primeira reação das pessoas. A segunda reação foi um pouco de xenofobia. Alguém chegou e disse, o que é que você está fazendo aqui? A América dos americanos. Foi um pouco. Washington é uma cidade muito conservadora. Não é como Nova York. Nova York é uma cidade... eu adoro Nova York. É uma cidade que eu viveria sem nenhum problema, porque Nova York é uma cidade do mundo. Washington não, Washington é uma cidade bem americana. Bem americana. E as empresas, no primeiro momento, foi de recolhimento. Houve um problema, a bolsa despencou e tal, mas o segundo momento é muito típico do americano, é de partir para recriar, partir para avançar. Não, vamos avançar. Então, foi muito interessante o Banco Mundial, porque o Banco Mundial, o Banco Mundial, eles acreditavam que era um alvo. Eu estava lá no dia, evacuaram o Banco Mundial todo. Os 2 primeiros dias foi mas no terceiro dia em diante, eles já começaram a retomar as coisas. Então, é um país que tem muita capacidade de sair da tragédia para buscar a coisa. Então, nesse sentido, foi interessante. Caminho, né? Terra do bravo. Não entendo? Eles são muito assim. Agora, para o meu estilo pessoal, os Estados Unidos é muito conservador. Nova York não, mas os Estados Unidos em cima é muito conservador para o meu estilo pessoal. Eles são muito conservadores. Em Nova York é uma cidade mais aberta. Mas o que eu quero dizer como é interessante é que até nisso eu estava trabalhando para o Estado, entendeu? Indignado, minha mulher preocupada, todo mundo preocupado, eu estava trabalhando, porque eu gosto ainda de trabalhar para o Estado, eu acho que é uma coisa que me gratifica. Mas também foi por conta disso que eu passei a ser escritor, e não sei se vocês sabem, vou contar rapidamente, porque eu escrevia muito, mas eu não gostava, não publicava nada. Até que quando eu fui diretor da Fundação CPR, pouca gente sabe disso, viu? Estou contando aqui. Na Fundação CPR eu fui diretor durante 4 anos no governo Valdir. E é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho maior consideração, muito mais um parlamentar do que um executivo, eu digo sempre isso, mas é uma pessoa que eu gosto muito, gosto até hoje. Quando acabou o governo Valdir, os 2 anos que ele passou, depois eu continuei mais 2 anos,
E eu voltei para o estado, eu passei um ano que nem sala me dava. Quando eu voltei para o meu órgão de origem e perguntei aonde ia ficar, eu nunca me esqueço, você vai ficar no corredor. Eu digo, mas por quê? Porque a retomada, quando Antônio Carlos assumiu, foi muito dura. Porque ele assumiu depois de ele ter perdido. Então a retomada foi muito dura. Depois até amenizou, entendeu? Eu nunca tive conheci pouco até o final, mas depois amenizou. Mas me deixaram um ano. E um dia eu cheguei para o diretor, vem cá, se eu não tenho onde ficar, ele disse, Viana, sabe o que é que eu lhe sugiro? Vá para casa, que é o melhor que você tem a fazer. E eu fui para casa. Eu passei um ano em casa, eles não queriam que eu ficasse lá. Eu digo, um ano em casa, o que é que eu vou fazer? Um ano. Vocês já pensaram que é você passar um ano em casa sem ter um... Aí eu digo, eu vou escrever. E aí escrevi o meu primeiro livro, que chama O Afilhado de Gabo, e que é um livro muito interessante, na minha concepção. Por quê? Porque eu fiz uma homenagem aos escritores. Esse livro é uma homenagem ao Drácula, de Bram Stoker. É uma homenagem, eu tirei um personagem e fiz uma homenagem a esse personagem. E é um livro engraçado, porque eu não sei se vocês sabem, a literatura gótica, que é Frankenstein de Mary Shelley, que é Stevens, vários deles, ela é uma literatura que muita gente dizia é a literatura do terror. Não é a literatura de terror. Ela é uma literatura seguinte, como não se podia, é a era vitoriana, como não se podia falar em sexo, como não se podia falar em nada desses temas, os autores góticos descobriram uma coisa interessantíssima. Descobriram como falar em sexo, falar em relações entre as pessoas, através de histórias de terror. Então imagine, o que é Drácula? Imagine Drácula de Bram Stoker, que é um livro que até hoje encanta todo mundo, é um livro considerado um dos grandes. Drácula é uma história, numa época em que todo mundo andava de roupa até o pescoço, onde as mulheres não mostravam nem tornozelo. Imagine a história de um fantasma que invadia a casa das moças à noite para sugar o pescoço delas. Isso é puro sexo para a era vitoriana. Eles usavam isso para discutir a imortalidade, que a igreja jamais, é esse o livro exatamente, que a igreja jamais, nem guarda a capa, mas o livro é dele. Então o que é que eu fiz? Eu queria fazer uma homenagem a esses autores, mostrando o que eles faziam, como eles brincavam com a gente, com essas coisas. E aí, nesse período que o Estado me botou na geladeira, eu escrevi esse livro, que é muito mais um livro, uma homenagem a Bram Stoker, por exemplo, um livro belíssimo, O Médico e o Monstro, que ninguém lê mais, mas que trabalhava com a ideia de que todos nós temos a parte boa e a parte má. Isso também está no livro. Por exemplo, outro livro fantástico na Frankenstein, que era A Vontade de Dar Vida. Mary Shelley é um livro, é uma escritora maravilhosa. A luta contra a morte, entendeu? Então tudo isso que não se discutia, porque a igreja não deixava, os autores góticos discutiam. E eu gostei tanto que eu vou fazer uma homenagem. Esse livro é uma homenagem aos autores góticos. E esse livro, eu tive a felicidade de ter uma crítica no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo, e que foi uma crítica muito boa. A crítica da Folha de São Paulo me deu uma satisfação muito grande, porque termina dizendo que, elogiando o livro como um belo livro, uma bela homenagem aos autores góticos. E aí, foi realmente um design. A partir daí eu descobri que eu podia ser escritor. A crítica é essa. Folha de São Paulo, exatamente. Ao final, bote aqui no final só para você ver, que eu acho interessante. É o que ele diz aqui, ó. O Afilhado de Gabo inventado no Brasil, não faz referência a nada. Mas a Venda, que é também professor de filosofia, derruba o freudianismo e toma partido do fantástico. Era isso mesmo que eu queria. Eu brinco com Freud, mas eu queria era literatura. Então, tem o seu grande mérito. Então, enfim, não vou ler para vocês, mas isso foi a primeira ideia. A partir daí eu descobri que eu podia escrever. Já escrevia no jornal como jornalista, mas muito focado em economia.
a partir daí eu disse, eu posso escrever um livro. Esse livro tem 300 páginas, me deu um trabalho danado, e nessa época, não sou tão velho assim, não devia nem dizer isso, né? Mas nessa época não tinha computador ainda, eu escrevi esse livro à mão. Eu li esse livro. O tempo leva para criar uma obra dessa? Eu criei esse livro em 300 páginas, eu tenho os manuscritos. Ele foi escrito em 7 meses. E 2 meses de correção. 2 meses de correção. Então, um papo. É quase 9 é um papo. Porque quem escreve sabe que a correção é muito importante no livro. É muito importante para você. O leitor está sempre corrigindo e cortando. Guimarães Rosa dizia que escrever é cortar palavras. Entendeu? Cortar palavras. Memória de Adriano, 30 anos para ser escrito. Que? Memória de Adriano. Exatamente. 30 anos. 30 anos para ser escrito. Então, aí eu comecei, aí eu descobri que eu posso escrever. Posso escrever, foi lançado por uma editora chamada Reduto do Mará, e a partir daí eu comecei a mesclar meu tempo, entendeu? Passei 4 anos antes de voltar para o estado mesmo definitivamente, eu comecei a mesclar meu tempo. Escrevi um livro que eu gosto muito, que é A Última Tentação de Marx, que é esse daqui. É um livro que eu gosto muito, não sei se vocês estão vendo, a abertura é para Nova York, A Última Tentação de Marx, onde eu ressuscito Karl Marx para ele dizer o que é que está acontecendo no mundo, e é muito interessante. Marx é um personagem, eu sugiro a vocês, em algum momento, ler sobre Marx. Marx é uma figura maravilhosa, é uma figura independente do lado socialista. Ele era um romântico que, por isso que até que não deu certo as propostas dele, porque ele era muito engraçado na sua vivência e era um romântico. Eu estou escrevendo um livro também, já escrevi sobre ele, chama O Manuscrito Secreto de Marx, que vai ser publicado. Mas aí escrevi esse livro, e esse livro também me deu uma satisfação grande, porque a juventude adorou esse livro. Esse livro foi adotado pelo programa Leia Mais da Universidade de São Paulo, do governo de São Paulo. Esse livro foi distribuído nas escolas públicas, esse livro já está na 10ª edição. Esse livro, todo mundo gosta desse livro, porque é uma forma de escrever sobre economia de maneira leve, de maneira sem maiores elucubrações teóricas. E ele deu muita satisfação, porque a juventude gosta muito dele. Eu recebo muitos e-mails até hoje por causa desse livro. E esse livro é uma brincadeira, né? Quer dizer, eu ressuscito Marx, eu faço um encontro dos economistas com Deus e o diabo, eu faço uma brincadeira para puxar o leitor para conhecer a economia. E uma coisa também interessante é que com esse livro eu descobri que eu podia entrar numa editora nacional. Que uma coisa também que me aborrecia muito é que na Bahia todo mundo escreve, todo mundo toca, todo mundo dança, a Bahia só tem artista. É bom, entendeu? É bom, é ótimo, isso eu adoro viver aqui por isso. Mas eu não queria escrever um livro para meus amigos, não quero até hoje. Eu quero escrever para meus amigos, mas eu quero editar numa editora que tenha algum peso. Eu não quero ser Então, esses dois livros, o primeiro foi editado para a Relume do Mará. O segundo teve quase 10 edições. A Relume do Mará é uma editora nacional, porque eu queria distribuição nacional, entendeu? Porque eu fico hoje muito indignado com isso. O governo do estado edita um livro, mas não faz o convênio com a distribuidora. Então o livro fica focado na Bahia. Então, bom, mas vou passar, que senão eu vou ficar digredindo aqui. Aí, posteriormente, aí já em 2002, quando em 2002 eu resolvi escrever um livro, que é esse aqui, que é um livro que eu gosto muito, que chama O Evangelho segundo Maria. E esse livro vem do seguinte, vou contar um pedacinho dessa história, porque esse livro é interessante para vocês. Eu sei que meus amigos ali já leram, mas esse livro, ele vem desde muito jovem. Eu me aborreci um pouco com a Bíblia, porque a Bíblia é um dos livros mais machistas que eu já vi. É um livro interessante, mas ele é muito machista. Tudo na Bíblia é sob a ótica masculina. E, no entanto, tem mulheres fantásticas na Bíblia. Não sei se vocês já viram. A Bíblia tem mulheres maravilhosas. Se vocês pegarem os personagens femininos da Bíblia, são muito mais interessantes do que os personagens
masculinos. Mas na vida real também. Também, sempre. Por isso que eu dei o nome de Raquel e Rebeca, minha filha. Pois é, é ótimo, é ótimo. E Sara, de Moisés, que Sara impediu que Deus matasse Moisés. Sara era uma pessoa fantástica. Mas elas tinham um papel sempre reduzido. E eu dizia, ora, uma pessoa tão importante, por que está tão reduzido na história do Gênesis? Mas o pior foi o Evangelho. Quando você pega o Evangelho de Jesus, parece que não existe mulher na época. As mulheres só entram em segundo plano, ou então elas não são elevadas, a não ser por uma única figura. Não, a única figura que eleva as mulheres é o próprio Jesus. Que aí eu gostei dele, porque ele é uma figura diferente. Primeiro eu gostei dele, porque em todo lugar que ele ia, ele tomava um vinho, e eu gosto também muito do vinho. Ele, em toda parte, ele está, se vocês pegarem o Evangelho, em toda parte ele está sentado à mesa tomando vinho. Vinho velho, essa ele fazia. E vinho velho. E vinho velho. Se faltasse o vinho, ele fazia. Ele fazia. Outra coisa, não sei se vocês sabem, de certa forma foi Jesus que inventou a mesa. De certa forma, não era costume as pessoas se sentarem em volta da mesa. Não era costume. Os árabes comem no chão. Não sei nem se... Hein? Os chineses comem no chão. A mesa é uma invenção de Jesus. Ele sentava, vamos todos tomar vinho, vamos cear, vamos comer. Ele era um profeta alegre. Primeira coisa que eu já gostei, um profeta alegre. Ele é um profeta, não da... 80% dos profetas são profetas da tristeza, do amargor, 80% não, 100%, do fim do mundo, vem o mundo vai acabar. João Batista é insuportavelmente chato, anunciando o fim do mundo, o mundo vai se acabar. Jesus não, Jesus, viu as minhas criancinhas, vamos tomar um vinho. Então eu já gostei disso, mas o que eu mais gostei, quando eu li, é que ele não discriminava as mulheres. Ele, eu não sei se vocês sabem, a mulher menstruada era impura, considerada impura, né? Ele toca na mulher menstruada, ele impede o apedrejamento da adúltera, ele anda com as mulheres pelos campos, ele anda com as prostitutas, ele traz a mulher para a cena bíblica. Pela primeira vez um profeta faz isso. Ele traz a mulher para a cena bíblica, Maria Madalena, e é uma coisa, isso me impressionou muito. Então, a partir daí, eu disse o seguinte: e se a história fosse contada não pelo ângulo do homem, mas pelo ângulo da mulher? Porque pelo ângulo do homem, essa história é tão bonita que já foi contada em toda parte. Norma Mena já escreveu, Saramago já escreveu, Herbert Salles, baiano, já escreveu, todo mundo já escreveu. Mas tem alguém que escreveu sobre a ótica da mulher? Não tinha até então. Esse livro foi escrito em 2002, muito antes do Código da Vinci, antes de tudo isso. Aí, resultado, eu escrevi esse livro na primeira pessoa, dou a palavra à mãe e à mulher, Maria Madalena e Maria de Magdala, e na verdade a grande heroína desse livro são as mulheres. O livro conta uma história que todo mundo sabe o final, mas é diferente, porque é contado sob uma outra ótica. Então esse livro foi lançado e eu tenho uma satisfação de dizer que esse livro está esgotado hoje. Você não encontra mais em nenhuma livraria. Eles estão querendo negociar uma reedição, ainda estou vendo aí. Esse livro está esgotado e me deu uma satisfação muito grande. Uma mulher, Carmen Paternoster, que leu esse livro, ficou encantada e resolveu fazer uma peça com esse livro. E fez uma peça, foi encenada durante 6 meses na primeira apresentação e 6 meses na segunda, e ganhou o prêmio Braskem. Ela fez uma peça muito interessante, porque uma peça é uma peça com os personagens todos, era uma peça itinerante, entendeu? Ela fez um negócio muito interessante e foi uma satisfação muito grande. E também foi uma satisfação muito grande porque ela percebeu o que eu queria dizer desse livro. E esse livro é uma história que todo mundo conhece, mas o que eu queria dizer do livro é uma coisa que eu vou dizer a vocês aqui, que é o seguinte: eu queria dizer, eu não sei se vocês sabem uma coisa, porque o livro Jesus aparece muito mais como homem do que como Deus. Mas tem uma coisa, não sei se vocês se recordam, quando ele morre, quem é que está com ele?
Quem é que está com Jesus na cruz? Não tinha um homem. Todos os homens, por um jeito ou por outro, escafedeiros. Todos os homens desapareceram, mas as mulheres estavam todas. Joana, Maria de Magdala, todas elas estavam todas. Então o que eu queria dizer no livro é uma coisa que eu acho, que eu digo sempre, que é o seguinte: os homens sempre abandonam, as mulheres sempre permanecem. As mulheres têm a capacidade de permanecer mais que os homens. E as mulheres, a gente sempre está com uma mulher. Quando nasce, a gente está com uma mulher. E geralmente, quando morre, quem está junto de você é uma mulher. Claro que há exceções, mas geralmente, quando você morre, você é uma mulher. Então, o que eu quis colocar era que o livro mais importante da cristandade não pode colocar a mulher num papel como era colocado nos evangelhos. Então, esse livro para mim foi uma peça. Carmen fez a grande figura, adoro Carmen, uma coreógrafa das mais importantes do Brasil. Como é o seu processo de criação? Bom, o processo de criação um pouco. Só para eu fechar aqui, eu queria dizer o seguinte: o livro é sobre a mulher, o livro fala sobre ela, agora minha mulher diz que não é não, que o livro é sobre mim e que eu, no fundo, minha mulher diz que no fundo o personagem principal ainda é o homem, porque realmente, quem é o personagem principal da história? É Jesus. Então, de certa forma, embora Jesus aparece como sendo influenciado por Maria de Magdala. Mas qual é o processo de criação? Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que ter a vontade do tema. Eu preciso de um tema que me encante. Eu acho que o tema tem que me encantar. E depois você tem que ter, eu não acredito também se você não tiver a capacidade de buscar, de pesquisar, de se interessar por um tema. Por esse livro, eu viajei muito para buscar material para esse livro. Consultei uma bibliografia muito grande, fui até Portugal buscar coisas para esse livro. Então você tem que buscar esse processo de criação assim. Agora, eu posso dizer uma coisa hoje sem falsa modéstia. Eu já tenho idade para não ter mais essa falsa modéstia. Eu escrevo sobre qualquer coisa, Marco. Se você me der uma palavra aqui, me der 3 palavras assim, faça um texto, eu escrevo sobre ela. Eu descobri que a minha capacidade de escrever é como a capacidade de um jogador de bola, como Pelé. Não quero dizer que eu sou um Pelé, mas eu quero dizer como alguém diz assim: isso eu sei fazer. Hoje eu tenho essa consciência. Escrever é prazeroso, né? Quando é prazeroso. É prazer, pronto, e aí você pegou no ponto. Escrever para mim não é trabalho, é gosto. Eu gosto de escrever. Não deve ter sido com você que aconteceu certa vez em um dos grandes jornais, pediram, faça um texto sobre Jesus, aí perguntaram contra ou a favor. Quer dizer, que vier, você escreve. Pois é, eu escrevo. Agora é claro que eu escrevo sobre qualquer coisa realmente. Agora é claro que escrever sobre qualquer coisa, você precisa ter alguma coisa para você passar ao seu leitor. Entendeu? Por exemplo, eu escrevi meu último livro, chama Recôncavo. E eu não fiz pesquisa nenhuma. O livro não tem pesquisa. O livro eu comecei a escrever e foi saindo, foi escrevendo. Mas ele fala sobre cachoeira, ele fala sobre a história de cachoeira. Então eu acho que o processo da escrita, eu não acredito muito em dom, mas às vezes eu acredito em dom. Eu não acredito muito, eu acho que pelo seguinte, porque de repente, por que uma pessoa desde pequena como Mozart com 5 anos ensinava os outros a... Obrigado. Então, eu não sei, mas eu acho que escrever, se é que existe dom, eu acho que escrever é um dom que eu tenho. O Dr. Romo dizia que eu escrevia muito melhor do que falava. O Dr. Romo tinha toda a razão. Eu escrevo muito melhor do que falo. Mas então, aí depois disso, eu escrevi esse último livro, escrevi 2 livros infantis. Um livro infantil que eu adoro. Se você tiver ele aí, bote aí, que eu adoro esse livro. Um livro infantil, tem um livro infantil, eu escrevi 2 livros infantis. Um se chama A Menina que Perdeu o Nariz, que é o que eu fiz para minhas filhas, e o outro chama Fabrício e as Estrelas, que é uma história verdadeira, viu? Sabe qual é a história de Fabrício e as Estrelas? Tinha um menino, que era filha de uma moça que trabalhava lá em casa, e um dia eu fui perguntar a ele, assim, era de noite, fui perguntar, vem cá, você já viu as estrelas? Ele disse, que estrela, rapaz? Eu nunca vejo estrela.
Eu digo, como você nunca vê estrela? Ele disse, eu estou preocupado com games, com televisão, eu não vejo estrela não. Menino de 8 anos, eu nunca vi estrela. Eu digo, então você vai ver estrela. Você conhece o Cruzeiro do Sul? Ele disse, o que é isso? Aí eu fui dizer a ele, isso foi verdade. Fui mostrar a ele o Cruzeiro do Sul, fui dizendo a ele, mostrei a ele o Cruzeiro do Sul e fui mostrar. Você sabe que essas estrelas têm nome? Não sei se vocês sabem. Essas estrelas têm nome, você sabe que é uma cruz o Cruzeiro do Sul. É uma cruz. E essas estrelas têm nome, uma chama Pálida, outra chama Rubideia, outra chama Estrela de Magalhães, outra chama Mimosa, são nomes assim. Mas tem uma estrelinha aqui no meio, ó. A cruz do Cruzeiro do Sul não é uma cruz perfeita. Ela tem uma estrelinha aqui no meio. Sabe qual é o nome dessa estrelinha? A Intrometida. E é intrometida, ela se intromete, ela está se intrometendo na cruz. Isso tá, os astrônomos chamam assim, tem um nome científico e tem um nome, como eu estou dizendo a vocês, os astrônomos chamam Mimosa. Aí quando eu contei isso a ele ficou encantado. Aí ele começou a querer toda hora olhar as estrelas. E aquela tem nome? E aí eu já não sabia. Não, essa eu não sei. Aí aquela ali ficou encantada. E aí eu escrevi um livro para ele chamado Fabrício e as Estrelas, em que eu conto a história de uma bruxa que rouba a Intrometida. E passando um dia, viu, eu estava encontrei Mário Cravo. Mário Cravo Neto. Hoje está com. Não, Mário Cravo, não, está com 83 anos hoje. E eu disse a Mário Cravo que estava escrevendo sobre as estrelas. Então ele disse, pois você sabia que eu fui astrônomo na juventude? Eu não sabia. Não sei se vocês conhecem, ele é uma figura. Aí ele tomou o livro, os originais, levou para casa e começou aí eu liguei para o filho dele, como é que tá? Ele anda pelos lados aí com o seu livro debaixo do braço. E ele ilustrou esse livro. Esse livro foi editado pela Fundação Casa de Jorge Amado e vale muito mais pelas ilustrações de Mário Cravo do que pelo que eu escrevi, porque as ilustrações são lindas. Então, esse é um livro que eu gosto muito. E esse aqui, eu também gosto, por um motivo seguinte, esse aqui eu escrevi, de novo, uma homenagem a um autor chamado Nicolau Gogol. Não sei se vocês já ouviram falar de Nicolau Gogol. Nicolau Gogol foi do século passado, e eu descobri com ele, que em literatura você pode fazer qualquer coisa. Gogol escreveu um livro chamado O Nariz, e você não pode imaginar o que significa esse livro. Em 1820 ele escreveu um livro que começa com um funcionário público de alta estirpe, que acorda de manhã, olha no espelho e descobre que está sem nariz, que o nariz tinha fugido. E a história é ele atrás do nariz. Isso em 1824, o pessoal fala de realismo fantástico, de Garcia Marques. Em 1800 e alguma coisa, Gogol conta a história e ele encontra o nariz sentado assistindo uma peça de teatro, todo de paletó e gravata aí, exatamente, o grande Gogol. Esse é um grande escritor. Então, ele é o primeiro realismo fantástico. Aí eu fiz uma brincadeira, uma metalinguagem, e fiz um livro, que o livro é a menina que perdeu o nariz. Eu falo de minha filha, que ela acorda de manhã sem o nariz. Só que no livro tem uma explicação lógica. Quem lê o livro vai ver que tem lógica ela ter perdido o nariz. Só que eu não vou dizer para não perder aqui o gosto. Então eu escrevi para elas esse livro, e é também um livro que eu gosto muito. Então é um pouco essa minha linha literária. E hoje eu estou escrevendo um livro também que deve ser publicado. Eu tive a satisfação da Braskem ter gostado muito do tema do livro e ter me selecionado para ajudar a escrever, para me apoiar na escrita. O livro se chama Luísa Marim e a Revolta dos Malês. Eu vou escrever de novo sobre uma mulher. Dessa vez não vou escrever na primeira pessoa não, porque é muito difícil escrever na primeira pessoa. É muito difícil pensar como mulher, viu? É muito difícil. Então eu não vou escrever. É um exercício monstruoso. Nesse o Evangelho foi um exercício monstruoso, porque na primeira pessoa. O Evangelho foi um exercício difícil, porque você teria que se colocar como a mulher vendo a coisa. Então, você é escritor e ao mesmo tempo, abre aspas, um trocadilho horroroso, ator. É um pouco. É muito difícil. Aí eu estou escrevendo a revolta dos Malês. Agora eu queria fechar isso, não sei quantos minutos eu tenho aí. 10? Pode ser. Eu queria ouvir aqui, trocar um pouco de. E queria dizer o seguinte um pouco. Tudo
isso que eu faço, na verdade, tem um lado do temperamento, mas tem um lado também da vontade do conhecimento. Eu acho que o que move as pessoas, eu acho que o que move você, hoje você disse uma coisa, de tudo que a gente falou, você disse uma coisa interessantíssima, e me mostrou mais de 10 livros. Eu estou interessado na vaidade, me mostrou um livro sobre vaidade, me manda esse livro. Eu fiquei logo interessado, porque aquilo o conhecimento é que me move, eu gosto do conhecimento, eu gosto de descobrir as coisas. E eu digo a meus alunos, outro dia um aluno meu chegou para mim e disse assim, eu digo a meus alunos, e vale com uma empresa, viu? Um aluno meu chegou para mim e disse assim, professor, quando é que eu me formo? Eu digo, nunca. Não, ou como nunca? Se você for um bom profissional, você não se forma nunca. Você está se formando ao longo do tempo. Eu acho que a capacidade de você buscar coisas para se interessar é o que move a gente, entendeu? Isso mantém vivo. É o que mantém vivo. Armando, Ei. Freire disse que é muito interessante sair da forma do que entrar na forma. Claro, exatamente. Dá trabalho sair da forma, entendeu? Mas é um negócio interessante. Por quê? Porque você descobre novas coisas, porque você tem a capacidade. Eu saí da forma quando eu escrevi o primeiro livro, porque eu estava todo arrumadinho no setor público, ganhando meu dinheiro. O que é que eu vou fazer em literatura? Entendeu? Literatura é complicado. Mas eu terminei chegando à conclusão que aquilo, sair da forma, foi o que eu mais queria fazer. Eu não queria viver a vida inteira como funcionário público, entendeu? Embora eu goste, eu também não sou contra o funcionalismo público, não, mas eu acho que você tem que buscar uma coisa que lhe dê prazer de você fazer. Então, a literatura, para mim, é um pouco isso. É um pouco, eu sei que se eu não tiver mais, que eu nunca vou deixar de ter o que fazer, porque eu gosto de escrever. E para coroar isso que eu estou dizendo a vocês, eu tive a satisfação de ser eleito para a Academia de Letras da Bahia, que é um negócio muito interessante, porque eu fui eleito muito pela minha, fundamentalmente pelo que eu escrevi, mas é um local onde você passa a conviver com a literatura, pela literatura. Então, nós temos o nosso chá das 5, a gente conversa com as pessoas, a gente discute, então é um local onde está a vaidade, onde está a vontade da fama. Se conversa o quê lá? Se conversa literatura, se conversa também política, se conversa tudo, entendeu? Eu me lembro que alguém chegou um dia e disse assim, porque essas conversas geram um certo frisson. Aí teve alguém, acho que foi o presidente, que disse assim, olha, eu queria propor a vocês que nas nossas reuniões a gente não conversássemos nem sobre política, nem... Essa foto eu não gosto não, pode tirar. Eu sou mais bonito que essa foto, não vai dar. Eu fui contra essa foto. Mas nós estávamos numa reunião, aí alguém disse assim, não, essas reuniões dá problema, dá briga, eu proponho não falar nem sobre sexo, nem sobre religião, nem sobre política. Então vamos falar sobre isso, eu disse. Então vamos falar sobre o quê? Se você não falar sobre sexo, política, religião, futebol. Mas a gente troca ideias sobre tudo, entendeu? Então foi numa... Fala de horror. Foi numa dessas reuniões que a gente foi descobrindo que o conhecimento é que dá satisfação às pessoas, mais do que qualquer coisa. É você ter a capacidade de conhecer aquilo que você faz, de conhecer o esporte que você gosta, de conhecer, por exemplo, vou contar uma história aqui que é boa. Marx, o grande economista Marx, ele era péssimo sob o ponto de vista das suas próprias finanças. Ele era um cara que não sabia administrar nada, viveu na miséria o tempo inteiro. E ele tinha ideias tão estapafúrdias, como, por exemplo, uma vez ele passou numa loja, ele fumava muito charuto. Uma vez ele passou numa loja de charutos e tinha escrito assim, ó, para cada caixa de charuto que você comprar, você ganha mais uma. Ele achou aquilo um grande negócio, chegou em casa e disse para a mulher, Gene, olha, a partir de agora, vou comprar, só compro naquela loja. E foi comprando, cada vez que ele comprava charuto, ele ganhava mais uma caixa e ele fumava muito mais. Olha a irracionalidade, resultado, ele teve uma crise de pulmão, gastou 3 vezes mais com o médico do que com o charuto que ele comprava anteriormente. Então ele tinha essas coisas, essas ideias. Ele vivia na miséria, mas ele recebia um dinheiro e fazia a maior festa de Londres. Então essa
curiosidade de você conhecer o ser humano, esse que foi o grande, milhares de pessoas morreram por causa de Karl Marx. Então eu acho que o que me move é a curiosidade. E eu queria terminar e ouvir vocês um pouco. Na verdade, hoje eu divaguei aqui, viu? Geralmente quando eu faço palestra eu faço um roteiro, mas Marco me deixou aqui, eu vou conversar com vocês. Eu divaguei aqui hoje. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, embora daqui para frente a minha tentativa será cada vez mais de trabalhar com literatura, embora meu portal está ali, guarde ali meu portal pessoal, mas eu estou deixando ele na mão de outras pessoas, vai mudar agora de design, mas isso também está me dando uma grande satisfação, porque tem uma quantidade grande de acessos e tal. Então, mas o que eu vou voltar a fazer é sem dúvida nenhuma literatura. Mas eu quero terminar dizendo que eu tive uma experiência muito boa como secretário de Estado. Eu gostei de ter sido secretário de Estado porque me permitiu uma coisa. Vocês que trabalham numa empresa como essa, me permitiu ver que não faz sentido, seja para um político, seja para um dono de empresa, a teoria sem a capacidade de realização. Eu não creio mais na teoria pura, eu creio na teoria pura para a universidade, mas para o setor público e para o setor empresarial, a teoria tem que vir com a capacidade de realização. Eu recebi em minha sala alguns eu não recebia, porque eu já sabia o que queriam. Os que eu recebi muita gente com ideias magníficas, mas que não sabia nada como realizar. Então, eu acho que a capacidade de realização é fundamental, e até na literatura. Não adianta eu dizer a vocês que vou fazer um livro. Fazer um livro é uma coisa, escrever 300 páginas é outra. A capacidade de realizar, eu conheço muita gente que diz, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Sim, mas é preciso você ter a capacidade de realizar. Então, eu acho, uma coisa que me aborrecia muito no setor público era isso, as pessoas que não têm a capacidade de realizar, ou que deixam a inércia resolver. Porque a inércia resolve, você sabe. Mas quase sempre a consequência não é boa. Não é boa, exatamente. A inércia resolve. Eu cansei de ver secretário olhar, eu querendo resolver o problema, deixa isso aí que isso aí, o tempo resolve. Isso me aborrecia muito, porque o tempo resolve, na maioria das vezes, mal. Se você está com um sintoma e você vai deixando, você pode ter uma doença maior. A inércia não é uma boa conselheira. As pessoas não falham, elas desistem. Exatamente, entendeu? Então isso me aborrecia muito, e eu tenho a satisfação de dizer a vocês que os 4 anos que eu passei, eu fiz, não foi 4 anos de pensar, eu fiz plano estratégico, eu fiz um monte de coisa, fui presidente não sei se vocês sabem, eu fui presidente durante 4 anos do Fórum Nacional do Secretário de Planejamento. Então, nacionalmente, a gente fazia coisas, a gente mobilizava, porque eu acho que nós só temos uma saída, o ser humano, viu? Só tem uma saída, é criar alguma coisa, é deixar alguma coisa, entendeu? A gente tem que criar alguma coisa, a gente tem que deixar uma marca, e a marca é a marca da criação, seja numa empresa, seja na literatura, seja em qualquer área. É o lado bom da vaidade. É o lado bom da vaidade. O lado bom da vaidade é você ser capaz de deixar alguma coisa. Então, eu espero que minha literatura... Agora eu não quero mais ser secretário, não. Todo mundo fica dizendo aí, você vai voltar a ser secretário. Não quero, não. Eu estou agora bem com o que eu estou fazendo e estou querendo ficar mais para a literatura do que para outra coisa. Mas, quem sabe meu livro se torna best-seller também, não vamos deixar essa hipótese de lado. Mas, então era isso que eu queria dizer a vocês, e dizer que, na verdade, minha história de vida é muito nesse sentido, no sentido de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu não gosto de ficar... e eu acho que eu tenho uma capacidade objetiva de realizar essas coisas. Espero que eu continue assim, e que continue com amigos que tenham a paciência de me ouvir durante todo esse tempo. Muito obrigado. Só uma curiosidade para você. Você já escreveu um livro,
Já tentou ser médico, portanto um pouco de médico. Tem um pouco de louco também, porque já foi até mulher. Com certeza. E Só escrevendo. E já tem filho. E já tem filho. Duas. Não plante uma árvore. Já plantei. E Você já Já plantei. Mas não Acabou quero. tudo. Mas aí é que tá. Isso aí é uma coisa que eu acho que Deus cometeu um equívoco. Eu acho que o homem devia viver pelo menos 150 anos. É muito curto o tempo que nos foi dado para a gente escrever. Entendeu? Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Eu dou um exemplo seguinte. Por exemplo, eu questiono algumas coisas na criação. No Brasil, por exemplo, é não ter ar-condicionado. O mundo devia vir com ar-condicionado. Porque era mais fácil do que a gente está fazendo, climatizando o planeta. Mas a segunda coisa é o seguinte, olha que coisa curiosa. Quando você envelhece, é quando você está com o melhor de você mesmo. Você acumulou conhecimento, você melhorou seu ponto de vista do temperamento, você está mais calmo, você está compreendendo melhor as pessoas. Quando você está melhor, você morre. Não está correto. Quando Scott Fitzgerald escreveu o curioso caso de Benjamin Button, quando ele escreveu esse livro, ele queria dizer isso, que você deveria nascer velho e ir ficando jovem ao longo do tempo. Só que o filme eu não gosto muito do filme, eu gosto muito mais do conto. Porque no conto o bebê fuma charuto, o bebê discorre sobre os filósofos, o conto é muito mais engraçado. Mas ele queria dizer isso, que é um contrassenso quando você está bem, quando você não briga mais por bobagem, quando você tem mais paciência, aí você morre. Então, eu acho que, repito um pouco o que eu disse na academia, eu gostei muito da imortalidade da academia. A academia lhe dá imortalidade, mas eu queria a imortalidade mesmo. Era a imortalidade mesmo. Tem uma história, no meu discurso de posse, eu começo contando a história do primeiro livro já escrito de todos os tempos. Não sei se vocês sabem. O primeiro livro da literatura é Gilgamesh. É Gilgamesh, é a história de Gilgamesh. É o primeiro livro escrito, Silvio me corrija, mas eu acho que é pelos sumérios. É o primeiro livro que se tem notícia. Meu tempo está estourado, eu já vi. É o primeiro livro. Esse livro é um livro curiosíssimo, não sei se vocês sabem, eu vou falar rapidamente. É a história de Gilgamesh, que é meio Deus e meio homem. Meio Deus e meio homem. E Gilgamesh se acha muito poderoso. E ele vai se tornando cada vez mais poderoso, constrói palácios. Aí os deuses dizem, esse cara está muito poderoso, eu vou criar alguém que possa lhe fazer frente. Aí cria um outro homem chamado Enkidu. E os dois começam a lutar, os dois são poderosíssimos. Só que, como eles sabem que um não vai vencer o outro, eles se tornam grandes amigos. E Gilgamesh diz a ele que o grande problema, o que ele mais queria era encontrar a imortalidade. Aí ele vai, Enkidu morre, o grande amigo dele morre. Aí ele fica tão indignado que ele diz, eu vou buscar a imortalidade. Eu que sou meio Deus, meio homem, vou morrer, mas vou buscar a imortalidade. Ele morre, apesar de ser meio Deus, ele morre porque ele é humano. Aí ele vai buscar a imortalidade. E ele encontra a imortalidade no fundo de um poço, me esqueço, não sei se é numa sarça, que é uma planta. E ele colhe a imortalidade, mas curiosamente, ele não come a sarça. Ele dá uma desculpa e diz assim, não, primeiro eu vou levar para o meu povo. Primeiro eu vou levar a imortalidade para os anciãos do meu povo. Eu primeiro vou levar, antes de eu comer e ficar imortal, eu vou levar para eles. Aí ele dá essa desculpa. No caminho aparece uma serpente, come a sarça e ele não pode mais ficar imortal. Aí, pois é. Aí primeiro você, depois na criança. Mas aí sabe o que ele diz? Ele diz, talvez isso tenha sido correto. Talvez o homem não esteja preparado para a imortalidade. Ou talvez a imortalidade tire a graça da existência.
Ou talvez é imortal, eu acho que não, mas talvez, ou talvez é imortal. Mas o que ele queria dizer é que, e eu termino e eu falo no meu discurso de posse, eu falo, como se Gilgamesh tivesse medo de uma vida sem morte. Porque a gente não sabe se o homem faz tanta miséria sabendo que vai morrer, olha a vaidade, se o homem faz tanta miséria, mata tanta gente sabendo que vai morrer, imagine se ele não soubesse. Então, eu espero que... Mas quem sabe a gente não vai encontrar uma mortalidade um dia, né? Mas é isso aí. Curiosidade que eu tenho, você citou tantos autores. Eu, quando eu era mais jovem, Graziela, meu pai não soube me conduzir com relação à leitura. Eu acho que a pressão foi forte demais. Mas, por outro lado, hoje eu leio muitos. Eu sou um leitor. Não consigo ainda ler romances. Não chegou esse momento. Eu sei que chegará. Mas você citou tanta gente. Fala aí sobre esse manancial de conhecimento, de cultura. Como é que é essa... É muito voraz? Olha, a literatura é uma coisa muito interessante, porque eu gosto muito de romance, mas você, por exemplo, tem os romances, agora eu estou lendo um livro, vou falar sobre vocês sobre o livro, estou lendo um livro curioso, Os Deuses Têm Sede, de Anatole France. Esse livro é sobre a Revolução Francesa. É um romance, mas ao mesmo tempo é sobre o terror da Revolução Francesa. A literatura me transporta, então eu li muito, não tenho dúvida, eu li os autores, ninguém escreveu melhor, por exemplo, do que tudo que vocês quiserem saber sobre a vida e a morte, basta olhar as obras de William Shakespeare. Sobre o ciúme, o monstro de olhos verdes, o ciúme está em Otelo, que é um livro maravilhoso sobre o ciúme. E a história de que você mata quem ama. É um livro maravilhoso. Da Oscar Wilde, você tem o retrato de Dorian Gray, que é uma coisa fantástica. O retrato de Dorian Gray, ele faz um pacto com o diabo, em que quem envelhece não é ele. Olha que coisa boa, é o retrato. Ele tem um retrato, e quem envelhece é o retrato. À medida que o tempo vai passando, quem vai envelhecendo é o retrato. Mas cada vez que ele olha o retrato, ele fica desesperado. Porque o cara, para criar isso, deve ter tomado alguma coisa, né? Tomado alguma coisa. E às vezes toma, né? Aldous Huxley tomou uma droga chamada messalina, e fez um livro chamado As Portas da Percepção, que é muito louco, Mas então eu acho que a literatura tem esse poder de buscar encantar as pessoas, entendeu? Vou contar uma última história aqui. Vou contar uma última história. A história que eu mais gostei, e essa história foi verdadeira, quando eu estava em economia, é a história de Friedrich Engels, o parceiro de Marx, quando ele fala de por que existe a propriedade privada, que não é provado cientificamente não, mas você sabe por que existe a propriedade privada? Segundo ele? Segundo ele é o seguinte, ele diz que os homens viviam em caça e pesca. Então ninguém guardava nada, não tinha acumulação. Você não pode guardar, não tinha geladeira, não tinha acumulação, né? Então todos eram donos de tudo. E não havia subordinação das mulheres. Os homens iam para a caça, as mulheres ficavam na aldeia, mas não havia subordinação. E havia um sistema chamado de poliandria. Todos se relacionam com todos. Ou seja, nada dessa monogamia que existe hoje aí, viu? Nada dessa monogamia. Isso é Engels, eu não sou favorável, não estou dizendo que sou favorável. Mas havia poliandria. Aí o homem descobre a agricultura. Descobre a agricultura e descobre que pode guardar as coisas. Descobre o rebanho e descobre que pode guardar o gado. Começa a acumular riqueza. Mas tinha um problema. Se a descendência materna, se há poliandria, quando ele morresse, olha a imortalidade de novo, quando ele morresse, como é que ele ia deixar a herança? Ele não tinha para quem, ele não sabia, não tinha certeza de quem era o filho. Então, segundo Engels, a partir daí, o homem implanta o patriarcado, que é o casamento monogâmico, para ele ter a garantia de que ele vai ser o pai, e que, exatamente, que ele vai ser o pai, que a herança vai ficar para o filho dele mesmo. Então eu me lembro que eu contei isso uma vez na sala de aula, e uma menina lá atrás gritou assim: eu sabia que tinha dinheiro nessa coisa de fidelidade. Eu sabia que tinha dinheiro nessa história.
Mas isso nunca foi provado, isso não tem, isso é uma tese de Engels, pelo contrário, hoje em dia se descarta muito essa tese. Mas é curioso, no mínimo, né? Então eu acho que o grande... Faz sentido, né? Eu acho que o grande lance da literatura e da escrita é a curiosidade das pessoas, né? O curioso que são os seres humanos nos seus papéis, nos seus... É uma coisa, sem dúvida nenhuma, fantástica, né? Se vocês olharem os filósofos vale a pena ver a vida dos filósofos, cada um é mais pirado do que o outro. Se vocês olharem a história de Nietzsche, por exemplo, Nietzsche é completamente louco no sentido da palavra, entendeu? Kant, eu falei isso no meu artigo, as mulheres da cidade dele acertavam o relógio pela hora do passeio dele. Ele só passeava todo dia às 4 horas da tarde, não tinha jeito, entendeu? Só uma vez na vida ele mudou isso, foi quando houve a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Então é um pouco isso, por isso que eu gosto da literatura. Mas vou lhe dar um conselho, faça o seguinte, olha, vendendo a praça, puxando a brasa para a minha sardinha. Vou lhe mandar de presente o afilhado de Gabo, que eu quero ver se você não vai conseguir até o fim. Tem um mistério, e esse mistério você só vai saber na última página. Está prometido aqui para a gente. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado a você. Finalizando esse evento, um sinal muito maravilhoso. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo, nossa palavra bem colocada nessa parte. Antes de fazer esse brinde, em nome de toda a equipe consiste, tem uma coisa para mim importante que eu trabalhei raciocinando, e eu acho que tem muito a ver com você. Um certo sábio resolveu escrever uma frase, e ele diz assim: é necessário cavarmos a fonte antes mesmo de sentir a sede. Por esse outro motivo é que nós temos trazido pessoas especiais para falar para a nossa equipe. E essas pessoas têm nos dado de beber a água da fonte da sabedoria. Por isso que nós estamos lançando o livro Consiste. Muito obrigado. Muito bom, obrigado a você. Tira mais uma. Tira duas, porque não pode não gostar. Vamos tirar uma foto, vamos convidar todos aqui no parede.